o que realmente governa a sua vida. A Bíblia nos alerta, acima de tudo, guarde o seu coração. Vocês estão vindo aí de uma série, Guarde o Teu Coração, e eu tenho essa incumbência hoje. Falei, Jesus, assisti alguns vídeos do pastor Samuel e eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O pastor Samuel é muito bom, não é verdade? Mas eu quero compartilhar com vocês acerca do meu testemunho, daquilo que eu vivenciei. Talvez alguns de vocês se identifiquem ou talvez conheça alguém que se identifica com algumas coisas que eu quero compartilhar nessa manhã. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu pedi para o pessoal colocar uma canção. Coloca para mim, por favor. Talvez você não conheça a canção, mas eu quero pedir que você reflita na letra dessa canção. Vê se faz sentido para você essa canção. Eu já fiquei em silêncio só para não falar e começar a chorar. Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar. Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus. Eu já questionei se Deus havia de verdade tudo que me prometeu. Eu já disse que estava bem, mesmo estando comigo apertado. Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado. Mas sempre que olho para trás e vejo onde cheguei, eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei. Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci. Com minhas próprias forças eu não estaria aqui. É verdade, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor sempre está aos nossos lados. Ainda que em alguns momentos a gente não tenha a percepção da presença dEle. Ainda que os nossos olhos não vejam, nosso coração não sinta, mas Deus sempre está presente. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa manhã. Ministra
a nossa mente, ministra o nosso coração na tua palavra. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, Senhor, nos momentos mais sombrios, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. O Senhor está presente, o Senhor está aqui conosco e nós pedimos, Senhor, essa presença palpável, essa presença, Senhor, que nos faz continuar, que nos faz caminhar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, sonda e conhece o coração, Senhor, de cada um que está aqui presente. Sonda e conhece a mente, Senhor, as lutas, as dificuldades, o dia a dia, Senhor. E nos ministra nessa manhã, debaixo da tua graça, debaixo do direcionamento do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Alguém se identificou em alguma área nessa canção? Será que nós temos aqui no nosso meio alguém que já abafou o choro com o travesseiro para ninguém ouvir? Para ninguém perceber que você está chorando, que a sua alma está angustiada? Será que em algum momento da nossa vida, em alguma circunstância, a gente está sorrindo, cumprimentando a pessoa te cumprimenta e fala assim, tudo bem? Você fala assim, tudo bem, graças a Deus. Mas por dentro parece que está sangrando. É sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos ser curados por Deus e caminharmos com mais leveza e sermos transparentes com nós mesmos. Eu sei que quem aqui está acompanhando a série aí de mensagem do pastor Samuel? Quem esteve aí nas 3 ministrações? Ótimo, a maioria. Então, ele trouxe um dado estatístico, né? E eu também tinha anotado esse dado estatístico, que hoje, no Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem de burnout. O que é o burnout? O burnout é um esgotamento. A palavra burnout, se você for traduzir no literal, quer dizer queimar de dentro para fora. É quando nós já esgotamos. Por exemplo, quem aqui hoje tem um celular? Quem tem celular? Todos, né? E aí, quando está prestes a acabar a bateria do seu celular, você está lá com 2% de bateria. Vai ter funções que ele vai deixar de lado, que ele não vai fazer. Você quer tirar uma foto e aí aparece uma mensagem, 2% de bateria. Você quer ligar a lanterna, não vai dar, 2% de bateria. E às vezes nós estamos caminhando assim, com quase nada de bateria. Estamos gastando toda a bateria. Mas o Senhor, nessa manhã, quer nos dar um direcionamento para recarregar a bateria. Quando o seu celular está nessa situação, você tem um carregador, mas você precisa buscar o quê? A tomada. Uma fonte de energia para conectar. Porque se você não conectar uma fonte de energia, ele vai apagar, vai desligar. Não é assim? Então, a nossa fonte de energia, ela está no Senhor. E nós precisamos estar sempre conectados. Nesse dado estatístico, que 30% dos brasileiros hoje sofrem de burnout, isso não quer dizer que é só com as pessoas que estão no mundo secular, aqueles que não são cristãos. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que cristão também adoece. Sim ou não? Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida. Tem alguém aqui que precisa tomar uma medicação porque você tem uma patologia? Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, precisa ou não tomar remédio? Uma pessoa que tem um problema cardíaco, precisa ou não tomar remédio? Então, por exemplo, o meu pai tem uma patologia cardíaca e ele tem que tomar uma medicação todos os dias. E aí parece que está tranquilo se a pessoa toma uma medicação. Mas quando nós estamos falando da questão de cérebro, de mente, de emoções, aí parece que complica o negócio e ninguém quer tomar remédio. Uma pergunta: quantos já foram a um velório?
Ninguém foi num velório? Vocês nunca foram? Ah, sim. Ah, que bom que eu estou pregando para quem está vivo aqui, né, prestando atenção. Quando nós vamos num velório, tem o corpo da pessoa num caixão. Está o corpo só da cabeça para baixo e a cabeça não está lá, ou a cabeça está junto ao corpo? Ah, então quer dizer que a cabeça faz parte do corpo. Então quer dizer que o cérebro também faz parte do corpo. E o corpo vira pó. Sim ou não? Então a gente não pode desassociar mente, cérebro do restante do corpo. Porque é um conjunto. Então eu quero convidar vocês a ver na palavra de Deus alguém que também sofreu um esgotamento. Alguém que também passou por uma situação tão difícil que eu falei assim, ó, já não dá mais, eu não consigo. Quantos já se sentiram numa situação que fala assim, ó, não dá mais, estou muito cansado? Simples. Quantos aqui numa jornada de trabalho chegou em casa, sentou no sofá e falou assim, não, agora parece que eu não consigo nem tomar banho, estou muito cansado hoje. Alguém já passou por essa situação? Algumas vezes, né? Mas o burnout não é esse tipo de cansaço. Porque esse cansaço, depois você toma um banho, você dorme, recupera a energia e no outro dia você está bem. Mas o burnout é quando o descanso não descansa. Quando o sono não é mais reparador. Quando há um esgotamento tão forte que você acorda no outro dia de manhã e diz assim, nossa, parece que eu acordei mais cansado do que ontem quando eu fui dormir. Ué, então tem alguma coisa errada. Como é que você acorda de manhã e você se sente mais cansado do que na hora que você foi dormir? Então foi um sono que não foi reparador, foi um descanso que não produziu descanso. Então, em algumas situações, a gente pode entrar neste caminho, mas não é um caminho sem fim. Vamos acompanhar comigo porque tem um fim, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Levanta a mão para mim e sinaliza para mim quantos conhecem a história do profeta Elias quando ele vai para uma caverna. Quantos conhecem? Bom, vamos fazer diferente. Quantos não conhecem? Levanta a mão e fala assim, pastora, eu não conheço essa história. Ok. Então vamos ler. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Então, eu quero contar o contexto dessa história. Elias foi um grande profeta de Deus. Elias foi um homem que não
não vivenciou a sua própria morte, porque ele foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Elias é um referencial na palavra de Deus como um grande profeta. Ele é um referencial como um homem de Deus. Mas é um homem de Deus que neste momento ele se isola, ele vai para uma caverna, ele vai para o deserto e ele pede a própria morte. No versículo, no início, diz que ele sofre o quê? Uma ameaça de Jezabel. Então, vamos trazer aqui para o contexto. Em Israel, o que está acontecendo? Nós temos um rei, Acabe. E esse rei é o esposo de Jezabel. E Jezabel representa uma figura maligna. Jezabel traz para dentro de Israel, a nação de Deus, a idolatria. Ela é idólatra, ela levanta culto ao deus Baal. Existem vários profetas de Baal. E Deus levanta o profeta Elias para profetizar contra a idolatria. Para profetizar em Israel, para que o povo se converta, para que o povo deixe a idolatria. E o povo não está feliz com a profecia de Elias. Não está feliz com o que ele está fazendo. E Elias profetiza que não choverá em Israel por 3 anos. E de fato não choveu. Então imagina o cenário aonde não há chuva por 3 anos. Então começa a ver o quê? Escassez de alimento. Racionamento de água. Porque fazem 3 anos que não há chuva. Então imagina todo Israel olhando para o profeta Elias e falando assim, ó, por sua causa a minha família está passando necessidade. Por sua causa, os animais não têm o que comer no pasto. Por sua causa, a gente está aqui numa seca danada. Se vocês lerem a história de Elias, este profeta, ele era considerado nessa época como o perturbador de Israel. Porque estava trazendo uma perturbação em Israel por causa que ele tinha profetizado que não haveria chuva. E o que acontece? Ele reúne aqueles profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Baal, um deus. E para Deus, assim, chocar de frente, confrontar esse Deus, Baal era um deus da fertilidade, do tempo, aquele que poderia mudar as estações. Por que Elias vai confrontar esse Deus? Porque o Deus dele, que é o meu e o seu Deus, já não estava mandando chuva. Por isso que Elias fala assim, invoca então o seu Deus. Invoca o seu Deus, vamos ver se ele responde. Fizeram um culto, estavam oferecendo ali o holocausto, mas o deus Baal não respondia. E aí Elias fala o seguinte, olha, coloca lenha aqui sobre o altar, molha essa lenha, joga água aí nessa lenha, eu vou orar ao meu Deus, e vocês vão ver que o meu Deus vai responder com fogo. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E então Elias invoca o Deus vivo, Deus responde com fogo, queima o holocausto, queima aquela lenha, e aí todo o povo diz o quê? Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que responde com fogo. Quando Jezabel fica sabendo desse cenário, porque quando o povo todo fala que Deus de Elias é o Deus verdadeiro, então ficou desmentido diante de todo mundo que Baal não era Deus. E aí Elias fala assim, pega os profetas de Baal, leva para o ribeiro. E levaram para aquele ribeiro. E Elias foi lá e matou 400 profetas de Baal. Mas no contexto, Jezabel já estava matando os profetas. Os homens que eram de Deus naquela época, ela mandava matar. E Elias vai e faz a mesma coisa com os profetas de Baal. Mata 400 profetas de Baal. Aí Jezabel fica irritada e fala assim, olha,
amanhã, a essa hora, os meus deuses fará com você o que você fez com os profetas. E Elias, neste momento, ele foge. Só que vamos pensar o seguinte, Elias profetizou que não haveria chuva, 3 anos sem chover. Depois Elias fala que vai voltar a chover, e ele paga um preço em oração. Ele ora e ele fala assim para o moço, vai lá ver se vem vindo chuva. O moço vai ver se vem vindo chuva e volta para ele e fala assim, não, o céu está azulzinho, limpo, nem um sinal de chuva. Aí ele começa a orar de novo, fala assim, vai lá ver. Aí o moço vai e fala assim, nada, céu azul, brilhando, mó solão, não tem nada de chuva. Ele paga o preço em oração e fala assim, vai de novo. Aí o moço vai e fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem já cantou essa canção? Pois é, essa canção está inspirada nessa passagem. Às vezes a gente canta e nem sabe do que está falando, né? E aí o moço fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala assim, desce e avisa Acabe para ir rápido no carro dele, porque a chuva vai alcançar ele. E aí vem uma chuva torrencial sobre Israel. Então Elias é uma pessoa que está pagando o preço. Quando Jezabel ameaça ele de morte, ele foge do cenário. E uma coisa que eu entendi, não é que ele foge do cenário por medo de Jezabel. Foge do cenário porque está cansado demais. Está esgotado demais. Olha o que acontece. Quando ele desafia o Deus Baal e o Deus de Israel responde, todo aquele povo que estava ali reunido diz que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Leva os profetas, mata os profetas. Quando Jezabel ameaça Elias, aonde está o povo de Israel? Cadê o povo que diz, só o Senhor é Deus? Quantas vezes na nossa caminhada nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes na nossa caminhada tem gente do nosso lado que fala assim, eu estou com você, conta comigo, estamos juntos, é nós e tal. Mas aí na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora que você está mal, parece que todo mundo desapareceu. E aí a gente tem que enfrentar a situação sozinho. Então eu imagino o cenário que Elias fala assim, Deus, basta. Eu profetizo que não vai chover, não chove. Eu falo que vai chover, chove. Eu desafio os profetas de Baal, eu mato os profetas de Baal. Mas o povo não se converte, eu estou cansado. Eu estou exausto, não quero mais. E aí Elias, nessa exaustão, ele foge pelo deserto. E quando ele foge, ele deixa o seu moço. O texto diz que ele deixa o seu moço, o seu servo, a pessoa que acompanhava. Porque é o momento que Elias quer ficar sozinho. Quantos já passaram por essa situação que você pensa assim, eu só quero ficar sozinho. Não quero conversar. Não quero falar. E Elias passou por essa situação. E eu, Ana Paula, passei exatamente por uma situação muito semelhante a essa. Eu sou uma pessoa de uma característica, de uma personalidade de fazer muitas coisas. E vocês têm acompanhado as mensagens do pastor Samuel falando a respeito disso, do ativismo, de fazer tantas coisas. E em todas as mensagens ele tem falado sobre Marta e Maria. E Marta, aquela que está correndo. A atividade é necessário, sim ou não? Precisamos trabalhar, sim ou não? Mas precisamos também estar aos pés de Jesus, não é assim? O grande desafio para a nossa sociedade hoje não é ser como Maria aos pés de Jesus, mas é ser uma Marta com o mesmo coração de Maria. Porque as atividades estão aí, o trabalho está aí. Eu fico me perguntando, se Marta ficasse só sentada lá nos pés de Jesus, o que a Maria ia comer? Porque ela está fazendo a comida, né? O que Jesus e os discípulos iam comer? Então a questão não é o trabalho, a questão não é a atividade, a questão aqui é o equilíbrio. É você poder conciliar as suas atividades
mas numa demanda que tenha equilíbrio para que você possa sempre, constantemente, estar aos pés de Jesus também. E nesse momento aqui, Elias só queria ficar sozinho. Eu passei por um período em 2022, onde eu vinha de uma demanda de muitas atividades. O pastor, o irmão... Ai, fugiu o nome do tio agora. O tio Rodrigo, não. O tio Rodrigo falou um pouquinho, né? Que a gente viaja, às vezes, 240 quilômetros até chegar numa aldeia, passa uns perrengues. Mas não é só isso, tem a atividade do dia a dia. Nós estamos na liderança de outros obreiros, nós temos as comunidades para visitar, nós temos que escrever material, temos que ministrar aula, temos que dar resultado. Os resultados não são cobrados. Quem trabalha, por exemplo, em setor de vendas, você precisa bater uma meta. Não é assim? E aí nós estamos andando nessa cadeia frenética, dando resultado, respondendo àquilo que nos é cobrado, mas a gente, por não saber ter equilíbrio, a gente pode se exaurir. E como eu não tive um equilíbrio, eu entrei em exaustão. Eu entrei num burnout. E o burnout foi muito forte na minha vida. E eu quero falar um pouco a respeito disso. Quando a pessoa entra num burnout, o corpo dela sofre. Então eu comecei a sofrer muitas dores no corpo, as pernas pesadas, os braços pesados, um cansaço que eu não sabia de onde vinha. A minha mente, pensamento acelerado demais. Quantos aqui já passaram por uma situação que você deita para dormir, mas você não consegue dormir porque a sua mente está processando muitas coisas? Já aconteceu com alguém? A minha mente pensando 1 milhão de coisas. Né? Pensando nas demandas, no trabalho de amanhã, como levantar recurso, como suprir a necessidade de um obreiro, como suprir a necessidade de uma comunidade, como que eu vou fazer isso, aquilo. Sendo que a palavra de Deus diz o quê? Basta cada dia o seu mal. E às vezes, né, pela ansiedade do amanhã, de querer resolver as coisas, a gente acaba sofrendo de pensamento acelerado. E quando o pensamento está acelerado, você não consegue dormir. Quando você não consegue dormir, o seu corpo paga as consequências. Porque o seu corpo não descansa, sua mente não descansa. E aí o que aconteceu comigo? Mesmo tendo alguns sintomas no corpo, eu não respeitei os sintomas. Eu fui empurrando os limites. Será que tem alguém aqui que empurra os limites? Eu sempre empurrando os limites. Eu sempre buscando o perfeccionismo. Não é um perfeccionismo daquelas pessoas que, por exemplo, colocam os rótulos tudo viradinho, o guarda-roupa tem que ser por setor de cores. Não é esse tipo de perfeccionismo, mas é o tipo de perfeccionismo que, se eu estou cansada, mas tem louça na pia, então, para mim, não bastava lavar a louça. Eu tinha que lavar a louça, secar, guardar, limpar a pia, limpar o fogão, tirar o lixo. Porque só lavar a louça não servia. Então, às vezes, nós estamos indo além. E eu sempre fui ultrapassando os limites do meu próprio corpo. O Giovanni falava assim para mim, você não está cansado? Eu falei assim, estou, mas eu aguento mais um pouco. Mas é só mais isso. É só mais isso. Às vezes, o nosso corpo está dando um sinal que está cansado e nós fazemos assim, não, mas é só mais isso, é só mais aquilo outro, é só mais essa tarefa, é só mais atividade, é só mais atender essa pessoa, é só mais aquilo. E nós vamos nos exaurindo, vai saturando o nosso corpo, vai ultrapassando os limites. Até que um dia eu estava em sala de aula, os alunos sentados com a Bíblia na mão, a apostila na mão, eu sentada ali com o meu material, e eu fui dar uma aula que eu ministro há mais de 20 anos. E quando eu vou ministrar essa aula, eu olho para os alunos, olho para o material, e eu não sei do que se trata. Simplesmente houve um apagão na minha mente. Eu via o texto, mas eu não sabia correlacionar mais aquele texto. Eu não sabia do que se tratava, como que eu ia ministrar aqueles alunos.
E eu disse, eu preciso de um intervalo. Eles não entenderam, porque eu nem tinha começado a aula, como que eu ia dar intervalo. E eu desci, e eu abri a boca a chorar. O Giovanni falou assim, o que foi? Eu falei assim, não sei, tem alguma coisa estranha na minha mente. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, não sei, a minha cabeça parece que não raciocina. Parece que eu não estou entendendo as coisas. Ele falou assim, você deve estar muito cansada, descansa. Descansei. No outro dia eu fui dar aula. Consegui dar aula? Dei. Mas eu dei uma aula automática. O que é uma aula automática? Quando eu não conseguia mais ministrar os alunos acima do superficial. É como você rezar o Pai Nosso sem saber o que significa cada palavra daquela oração. Foi muito superficial, foi muito automático. Quando eu saí da sala, o Giovanni falou assim, e aí, conseguiu dar aula? Eu falei assim, consegui, mas acho que foi uma droga. Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu não sei, parece que o clima estava frio, parece que eu não conseguia chegar ao coração dos alunos. E ele falou assim, a gente precisa observar melhor. O que foi acontecendo? Mesmo com esses sintomas, eu continuei na atividade. E aí os sintomas foram piorando. A nossa base de treinamento fica a 40 quilômetros da cidade. Então, a gente depende de ir na cidade para ir no supermercado, comprar alimentação, levar de volta para o sítio, resolver algumas coisas. E eu gosto de fazer isso. Mas o que aconteceu? Eu estava dirigindo e, num determinado momento, eu não sabia mais para onde estava indo. Eu fiquei perdida numa cidade onde eu conheço a cidade de Boa Vista desde 98, tem 48 anos. E eu parava o carro, estacionava e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei para onde eu vou. 278, 933, 318, 10. É fácil para mim falar isso. Em 2002, perguntavam para mim, qual o número do seu CPF? Eu não sabia responder. O Giovanni me levou no médico, me deixou na recepção, foi estacionar o carro, a recepcionista olhou para mim e falou assim, qual o seu nome? Eu falei, ela, telefone. Eu não sabia. Onde você mora? Eu não sabia. CPF. Abri a boca e chorar. Eu falei, estou ficando doida. Aconteceu alguma coisa na minha mente, deu uma pane na minha mente. E agora? O que eu faço? E o Giovanni chegava do estacionamento, dava os meus dados, eu passei com médicos, eu falava da minha exaustão e eles diziam assim, então descansa. Eu procurava descansar, mas aquele descanso não estava surtindo efeito no meu organismo. E eu fui piorando cada vez mais, a ponto de ter dias que eu não reconheci o meu próprio marido dentro de casa. Houve um dia que o Giovanni entrou no quarto e eu comecei a gritar desesperada porque eu achava que ele era um homem estranho que estava indo sequestrar os nossos filhos. Por quê? Porque a exaustão tão grande afetou a minha parte neurológica. A minha parte neurológica já não estava correspondendo. A minha parte cognitiva, eu não tinha cognição mais para responder a comandos. Eu fui fazer uma reunião com os nossos obreiros para falar que eu não estava bem. Eu consigo fazer uma reunião de 2 horas, de 3 horas. E se vocês deixarem, eu prego até, né? Mas eu estou olhando no relógio que tem horário. Mas aí, o que aconteceu? Numa reunião com 20 minutos, o Giovanni teve que me tirar carregada. Eu comecei a ter desmaios súbitos. Não é um desmaio que assim, você sente que a sua visão está escurecendo, a voz das pessoas está ficando longe. É um desmaio que estou assim, cai do nada. Um desmaio súbito. E eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, com o meu organismo. E eu comecei a entrar num quadro de depressão. Eu já não queria mais sair, eu tinha pavor de sair, medo de sair. Por quê? Vai que eu me perco de novo. Vai que alguém pergunta uma coisa, eu não sei, eu começo a chorar diante das pessoas. Eu comecei a ter pânico de estar no meio das pessoas, porque eu tinha medo de que eu pudesse ter uma crise de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade, você começa a sentir no seu corpo, a sua respiração parece que vai falhar.
te dá uma taquicardia, o seu coração acelera, parece que tem um bolo aqui na garganta que vai te sufocar e você vai morrer asfixiado. São esses alguns dos sintomas do transtorno de ansiedade. E eu não estava entendendo por que o meu corpo estava dessa maneira. Porque, afinal de contas, eu sou serva do Senhor. Eu sou pastora, eu sou missionária, eu conheço a palavra de Deus, eu ministro outras pessoas, eu ministro sobre cura interior. Aonde foi? O que houve comigo? E eu não conseguia entender. Pessoas vieram orar por mim, mas pessoas que também não entendiam. Então repreendia o demônio da enfermidade, o demônio da depressão, o demônio do transtorno de ansiedade. E eu ficava me sentindo como Jó com os amigos dele, falando assim, você deve ter pecado. Deus está pesando a mão aí sobre você. Olha para o teu passado. E eu comecei a vasculhar toda a minha vida. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu deixei de perdoar alguém? Por isso eu estou sofrendo isso? Será que tem algum pecado oculto e isso está acontecendo? E eu não tinha resposta. Um silêncio. E isso foi muito devastador para mim. Não poder mais pregar, não poder levar uma conversa no nível, porque eu me perdia no assunto. Eu me lembro que um dia eu coloquei uma água para fazer café, e eu estava assim, em frente ao fogão, a água começou a ferver. E aquela água começou a ferver, e eu fiquei olhando, e me entrou um pavor e um desespero tão grande, porque eu estava olhando aquela água, mas eu não sabia porque eu estava ali, e nem o que eu ia fazer mais com aquela água. Por que aquela água está fervendo? Por que eu estou aqui? Porque a minha parte cognitiva tinha sido afetada. E isso me deprimiu muito, porque eu não podia mais pregar, eu não podia mais ensinar, e eu achei que era fim de carreira. E não vai dar mais. E aí eu cheguei nesse ponto que Elias chegou quando ele diz que quer morrer. E ele disse, basta. Eu não sou melhor que os meus pais. E eu falei, Senhor, por favor, me leva. Eu não quero mais viver. Eu tenho um excelente casamento, eu tenho excelentes filhos, eu tenho um ministério bem-sucedido, eu não estou com nenhum problema que faça com que eu deseje morrer para fugir de alguma outra situação. Eu simplesmente não consigo lidar com a angústia e a pressão dentro do meu coração. Eu falei, eu não quero mais, Senhor. O que eu podia fazer para o Senhor, eu já fiz. São 28 anos no campo ministério, eu estou cansada, só me leva, Senhor. Mas o Senhor não quis. O processo trouxe muita dor. Mas a cura trouxe um propósito. Porque o Senhor me curou. Porque o Senhor me restaurou. Mas inúmeras vezes eu desejei a morte. E quando Deus não me levou, eu falei, eu vou ter que dar um fim eu mesmo, né? Só que quando o diabo soprava na minha mente sobre colocar fim na minha vida, eu dizia no meu coração, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Há um salmo que diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E eu conhecia esse salmo e eu dizia, Ana Paula, espera, porque um dia ainda louvará o Senhor. E o Giovanni falou assim, amor, a gente precisa buscar ajuda médica, não está dando para enfrentar sozinho, as coisas estão passando do nosso limite, a gente não tem subsídio para lidar com isso. E nós começamos a procurar médicos e foi muito difícil, porque, como eu disse, nós ministramos pessoas, nós conhecemos a palavra de Deus. Então não bastava um psicólogo falar para mim assim, não, você está num quadro de burnout. Eu queria saber por que o meu corpo estava tendo aquelas reações. Eu queria respostas. Alguns psicólogos falaram assim para mim, me perguntaram, aliás, tem caso de demência na sua família? Estavam questionando se eu estava ficando demente, e eu disse para o Giovanni, eu falei assim, eu não estou ficando demente, tem alguma coisa. Até que um dia, Deus levou um psicólogo lá dentro da minha casa. E é um psicólogo que me conhecia e quebrou todas as regras da psicologia, porque se você tem um vínculo, você não pode atender.
Mas ele foi na minha casa e ele falou assim, ó, eu vou te atender, porque eu sei que Deus vai usar a minha vida para ministrar a sua, porque eu te conheço. Como ele sabia, ele tinha sido o nosso aluno em 2005. Como ele sabia, ele me conhecia, sabia como funciona a minha parte cognitiva, sabia o quanto eu sou ativa. Ele começou a me explicar, pausadamente, com muita paciência, sessão após sessão, o que estava acontecendo no meu organismo. E ele falou assim, ó, é fácil quando alguém fratura uma perna e você corre e leva para um ortopedista, para um cirurgião ortopedista. Mas quando a mente fratura, ninguém quer procurar um psicólogo. Porque há algo místico, parece. Há um tabu em volta disso. Assim como uma perna pode ser fraturada, muitas das vezes a nossa mente pode ser fraturada. E aí o que eu entendi? Eu estava numa demanda de estresse muito alta, caminhando assim no limite, ou melhor, ultrapassando o limite do estresse. E aí o médico pediu para mim um exame. Ele falou assim, ó, vamos medir o hormônio do cortisol. No nosso organismo existe um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio meu, o cortisol, estava elevadíssimo, lá em cima. E quando esse hormônio está elevado, ele bloqueia o seu corpo de produzir neurotransmissores como noradrenalina, serotonina, ocitocina, dopamina. Então, o meu organismo, devido a um estresse tão grande, já não estava produzindo esses neurotransmissores. E quando não estava produzindo, então o meu corpo foi ladeira abaixo. E ele falou assim, você precisa entender o amor de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor te ama e por isso Ele está te parando. Porque você não pode caminhar na mesma rotina sua. Você precisa reaprender. E eu tive humildade suficiente para reconhecer o meu erro. Para reconhecer que o Senhor não busca ativistas. Que o Senhor não nos cobra tanto. Quantos aqui são pais? Já teve um filho seu que viu a louça cheia de pia? Oh, a pia cheia de louça? Mas ele está lá assistindo televisão, você olha assim e fala assim, você não vai fazer o negócio? E ele está lá no bem bom. Tem alguém que já passou essa experiência ou só eu? Quando isso aconteceu, você deixou de amar menos o seu filho? Você colocou ele para fora? Porque ele é filho. E nós precisamos entender que nós somos filhos. O Senhor já não nos chama servo, mas nos chama amigo. Porque o amigo não cobra. O amigo chama para perto. E nós somos filhos. E isso basta. Isso basta. Eu ministro há muitos anos sobre a paternidade de Deus. Mas foi nessa situação que eu não precisava saber com a minha razão sobre a paternidade. Eu precisava sentir um pai de perto. Eu precisava sentir que longe de tudo, fazendo nada, eu era importante para ele do mesmo jeito. Às vezes nós queremos fazer por reconhecimento. Às vezes nós queremos fazer para ficar bem diante das pessoas ou nos sentirmos bem diante de Deus. Queremos fazer porque queremos nos sentir produtivos, queremos nos sentir úteis. Mas mesmo não fazendo nada, o Senhor nos ama. E aí, eu não tive mais condições de permanecer no ministério. E eu tive que tirar um ano sabático para me recuperar, para me restaurar, para fazer todo o tratamento. Fiz tratamento psicológico, passei com um psiquiatra, tomei medicação controlada e não fiquei dependente. Porque a medicação controlada, para que ela serve? Para equilibrar o seu organismo. Para equilibrar e começar a produzir neurotransmissores, abaixar o cortisol, voltar para o eixo, voltar para o equilíbrio.
E quando o seu organismo chega nesse equilíbrio, então começa o desmame. Pausadamente vai retirando a medicação. E aí depois tira por completo e você fica bem. Mas se eu voltar a ser como antes, eu posso ter um novo burnout. Então o Senhor me ensinou o quê? A ter uma nova rotina. Ter mais equilíbrio. Pisar no freio. Porque a Ana Paula só pisava no acelerador, o freio não existia. Né? Então, o Senhor me ensinou. E sabe, eu achei que eu não ia mais dar conta, eu achei que eu não ia voltar mais para o ministério. No texto que nós lemos, tem no versículo 10, que nós não lemos, mas é dentro do capítulo, quando Deus pergunta assim, Elias, que fazes aqui? Que é o versículo 9, finalzinho do versículo 9. Olha que interessante. Deus não falou assim, ó, que fazes aí? Deus falou, Elias, que fazes aqui? Porque Deus está presente nas nossas cavernas também. Ele não é um Deus ausente, ele não é um Deus longe. Ele está presente nas nossas cavernas. Ele está presente quando a escuridão bate, quando a angústia bate, quando a gente já não consegue mais responder. Ele está presente. E sabe, ele não está presente no trovão, no fogo, na tempestade. O texto diz que é numa brisa suave. Numa brisa suave. Ele falou com Elias. E às vezes o que nós precisamos é só uma brisa suave do Senhor, ministrando os nossos corações. E quando Elias pensou que era o fim, no versículo 10, ele diz assim, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Entenda, Elias está frustrado, porque ele pregou, mas o povo não se converteu. Ele fala assim, o povo deixou a sua aliança. É um estado de frustração. E muitas vezes no nosso estado de frustração, a gente se deprime. E Elias está cansado, está frustrado, está deprimido. E ele diz assim, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Procuram me tirar a vida. No versículo 11 vai falar do vento, vai falar do vento forte, do fogo e tal. No versículo 12 diz assim, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Em outras traduções diz uma brisa suave. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saiu, pois, à entrada da caverna. Isso significa que ele estava lá dentro. Dentro da caverna. Lá é escuro, é frio, é denso, é solitário, é vazio. Mas quando passa a brisa suave, Elias sai para fora. E quando ele sai, que ele se põe à entrada da caverna, o Senhor diz, o texto diz, eis que veio uma voz e disse, que fazes aqui, Elias? Ele responde a mesma coisa do versículo que nós lemos, da sua frustração. E no versículo 15, Deus diz assim, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel sobre rei da Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafaté, ungirás como profeta em teu lugar. A caverna não foi o fim para Elias, porque o Senhor o chamou para fora e o proporcionou uma nova caminhada. A sua caverna, a sua situação não é o fim. Porque Deus te chama para fora. Deus tem uma saída para você e para mim. E é uma saída mais leve. Por que é mais leve? Porque agora ele não está sozinho.
Ele vai ungir Eliseu como sucessor. E os dois vão caminhar juntos. E o Senhor nos chama para essa caminhada mais leve. Sabe? Sem carregar um peso tão grande, sem carregar um fardo tão grande. A palavra do Senhor nos convida a lançar o nosso fardo sobre o Senhor. Eu queria que colocasse a imagem para mim, por favor, e nós vamos encerrar. A palavra de Deus em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós estamos levando fardos? Nós estamos levando cargas. Às vezes você leva a carga do seu trabalho, carga de um ministério na igreja, da família, de um pai doente, de um filho com um problema, e nós estamos levando as cargas. E é bíblico levar as cargas um dos outros. Olha isso aqui, ó. Uma carga no limite. Tá bonitinho esse caminhão, não tá? E isso é saudável. Isso é bíblico, levar as cargas. A gente não pode só viver para nós. Nós somos chamados para viver em comunidade. Mas o que nós fazemos? Coloca a próxima para mim. Nós fazemos isso. Eu fiz isso muitas vezes. Eu levava as minhas cargas, as cargas do ministério, a carga familiar, a carga do casamento, a carga do obreiro, a situação de outro. Às vezes nós ajudamos tantas pessoas, mas a gente não encontra ninguém para nos ajudar. Não é? A gente está sendo resposta para tantas pessoas, mas quem cuida de nós? Porque as pessoas, quando nós cuidamos de muitas pessoas, mas a gente precisa de cuidar, as pessoas não imaginam. Por quê? Porque elas nos veem o quê? Forte. Não, ele é forte. Não, ela é forte. Não, ela não tem problema. E se tem problema, está bem. Ela consegue superar. E aí a gente faz, coloca para mim novamente, a gente faz isso aqui. E um caminhão assim vai dar problema, porque vai dar manutenção. Vai, sei lá, quebrar a suspensão, o pneu, tanta coisa, porque está além. E o Senhor não nos chama para ir além das nossas forças. A palavra de Deus diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. E muitas das vezes nós vamos além da nossa força. E esquecemos que o nosso corpo é humano. O Senhor não nos chamou para ser super-homem, super-mulher. Nós somos humanos e nós temos que entender a nossa humanidade, e este corpo é limitado. E quando eu digo esse corpo, eu estou falando de mente também, porque faz parte desse corpo o nosso cérebro. E às vezes, na sociedade de hoje, com tantas informações rápidas, o nosso cérebro não está conseguindo processar tantas informações como hoje. Isso causa uma sobrecarga. Mas o Senhor tem dito que vós que estáis cansados e sobrecarregados, vem que eu vos aliviarei. E nós precisamos entrar neste lugar de descanso. Durante muitos anos da minha vida no ministério, eu disse, descansar lá no céu. Aqui nós precisamos trabalhar. Mas eu estava errada e pecando contra o Senhor. Por que pecando contra o Senhor? Porque um dos princípios que Deus estabeleceu é tirar um dia para santificar, um dia de descanso. E eu infringir esse princípio, esse mandamento, porque eu achei que eu poderia dar mais, ultrapassando os meus limites. Mas o Senhor não nos quer ver dessa maneira. Muitos homens de Deus, e vocês sabem porque nós vemos notícia nas mídias, muitos homens de Deus chegaram ao suicídio porque não aguentaram a pressão. Recentemente, acho que tem 6 dias, um pastor ligado à Igreja Universal, um pastor jovem, se suicidou. E ele estava com um problema de depressão. Então, cuide de você. Cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim, ó, cuide de ti mesmo. E nós precisamos cuidar da nossa saúde integralmente.
saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, porque é nossa responsabilidade cuidar disso aqui, ó, do templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita aqui, mas é minha e sua responsabilidade cuidar desse templo. Muitos homens de Deus sofreram com depressão. Charles Spurgeon, anos lidando com depressão. Quantas pessoas que são homens de Deus. E eu li Elias, um referencial de profeta, lidando com a depressão e pedindo a própria morte. Mas Deus chamou ele para fora dessa caverna. E quando eu digo que o processo trouxe muita dor, mas a cura trouxe um propósito, eu escrevi esse livro. Não faça da caverna a sua morada. Porque o Senhor não nos chamou para morar dentro das nossas cavernas. Ele nos chamou para fora, porque Ele tem uma jornada para mim e para você.